Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma grande perda para a humanidade, uma das pessoas que mais contribuiu para o entendimento do comportamento humano e uma das pessoas que mais contribuiu para a preservação da natureza e o entendimento da relação homem e natureza. Faleceu aos 91 anos Gianni Goodall. Vamos falar sobre isso, tá? Aqui, direto ao ponto. Então, para quem já está ligado aos movimentos ambientais, aos estudos dos movimentos ambientais, Gianni Goodall é um rosto conhecido. Ao fazer a faculdade de psicologia, eu lembro de ter estudado muito do seu material, os documentários sobre ela, o que ela fez. Eu vou estar disponibilizando para você essa apresentação, tá? Então, se você quiser, além de compartilhar o vídeo, além de repassar conhecimento e coisas boas para outras pessoas, que é o que traz esse vídeo, você quiser saber aonde está, ele está na nossa galeria, o Zen News, né? E o Zen News fica onde? Como é que você acessa isso? No nosso site, né? Que tem link abaixo, ou você digita cienciameditativa.com, né? Onde a gente tem o acesso para o pessoal que quer fazer terapia, que entra em contato comigo, a plataforma de cursos de meditação, mindfulness, estudos sobre mindfulness, cursos sobre relacionamentos, melhoria de relacionamentos e também a história do budismo. Quer saber mais sobre a minha história, quem eu sou? Tem uma biografia completa aqui. Vitor Zen Performance, aqui uma área interessante, descontos, produtos especiais para a área de esportes e bem-estar. Você vai achar preços, uma curadoria de preços e produtos aqui, nessa área. E aqui o Zen News, tá bom? Se você quiser receber no Telegram, nos grupos, aqui é o acesso para você receber essas promoções aqui no grupo, tá bom? Tudo organizadinho, tudo disponível para sua vida melhor. Nós vamos ao que interessa, vamos falar da Johnny Goodall. O espelho que perdemos. Ela, 60 anos construindo essa ponte de entendimento entre os chimpanzés e os humanos, entendendo o quanto eles têm de humanos e o quanto nós temos de comportamentos equivalentes. Até a época dela, se acreditava que o homem era o único capaz de manipular instrumentos, de desenvolver fala, linguagem. E aí se viu que não. Ela mostrou a proximidade muito maior do que a nossa arrogância imaginava. Então, mostra que, de uma certa forma, os chimpanzés espelhavam a própria condição humana. Eles tinham muito a nos ensinar. Aquela jovem, né? Ela começou o trabalho na década de 60, gente. Uma moça, né? Sinceramente, eu acho ela linda, tá aqui, tá? Próxima, com mais de 80 anos. Mas também, quando jovem, né? Também era uma linda jovem, né? Quebrando o paradigma humano, a descoberta da ferramenta. David Graeber, que era o nome do chimpanzé, usando graveto para pescar cupins, né? Então ele redefine a noção de que o homem tinha de ferramenta, né, do homem aceitar chimpanzés como humanos e viver a humanidade nos chimpanzés. Interessante, porque nós temos no final da década de 60 o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, com uma referência a isso, tá? Então, você vai estudar ali a filmografia do Stanley Kubrick, tem uma referência a essas descobertas da década de 60, o filme é do final da década de 60. Então, veja como a mente humana, hoje tão presa ao celular, ela precisa entender a si melhor. E Gianni Goodall foi muito importante, né, para a gente desenvolver esse melhor entendimento. Personalidade e emoção. Nomes, eles respondiam a nomes. Flo, Fifi, Frodo, individualidades únicas. Eles tinham personalidades, gostos, tinham comportamentos diferentes de acordo com a personalidade. Essa observação dela. E tinham a vida interior. Eles tinham reflexões, tinham percepção de mundo como nós temos. Então, é interessante a gente perceber isso, porque nos faz entender melhor também a nossa perspectiva sobre o nosso próprio mundo. E a questão da sombra coletiva, né? Houve a guerra dos chimpanzés de Gombe, em Tanzânia. Então tem todo um episódio que é retratado no documentário sobre ela, da National Geographic. Foram 4 anos de conflito brutal, violência e tribalismo em nossa herança. Ela trabalhou muito pela preservação, né, dos locais dos chimpanzés. E tem a questão do avanço das cidades e das localidades da região, e ela foi muito trabalhadora no sentido de criar comunidades e centros educacionais que mostrassem o trabalho dela, a importância do trabalho dela para gerar preservação. Então é curioso porque a preservação, a forma como Gianni Goodall via o aspecto da preservação era através da compreensão do entendimento da amorosidade e da educação. Por isso esse vídeo é tão importante você passar para outras pessoas, porque elas vão entender que assim, a amorosidade que ela tinha pelos animais, a amorosidade dos animais, faz com que essa amorosidade se transforme em uma amorosidade educacional. E essa amorosidade educacional é que vai gerar o processo de preservação. E eu digo a vocês, estamos longe, longe desse entendimento dela ainda, né? A construção do ícone. Ela é uma heroína no sentido junguiano, né?
A National Geographic, um documentário mostrando o trabalho dela, desenvolve essa ideia arquetípica de uma jovem que vai para o meio da floresta, conviver nas regiões mais árduas, né, para fazer o desenvolvimento da pesquisa e criar esse tipo de relação até então único para a história da ciência, né? Então tem esse documentário de 2017, eu vou falar mais um pouquinho dele à frente, então, e descobrindo a sua própria vocação através do cuidado com o outro. E isso é tão especial no sentido psíquico, é tão especial no sentido da individuação, da nossa personalidade, da nossa percepção de si mesmo, né? Então é uma clássica jornada do herói no sentido junguiano, né? Aqui em 1986, a virada de chave, ela começa, ela percebe que ela tem que avançar no papel dela e ela deixa de ser observadora para ser uma ativista em escala global, né? Ela começa a trabalhar no sentido de prevenir a questão do desmatamento. E gente, a gente está falando de 1986. Nós estamos em 2025 quando eu faço esse vídeo e as pessoas ainda questionam, né, o aquecimento global. O ideal do Bodhisattva budista aqui, né? Que é a ideia de retornar ao mundo para ajudar o mundo, para salvar o mundo. Então ela sai da pesquisa na floresta para salvar o mundo, né? O ideal daquele que retorna na ideia de ajudar, de auxiliar. Né? E ela cria essa associação, esse movimento Roots and Shoots, a esperança como estratégia, que eu falei para vocês. Empoderamento de jovens, né? A maior ameaça é crer que outro salvará e a gente não faz nada. Então a ideia de que nós podemos fazer algo, ver esse vídeo, estudar a vida dela, repassar esse vídeo, ajudar o próximo, nós temos que atuar no sentido da salvação. O não fazer é o pior, né? O não fazer é uma ameaça. Isso que ela colocou é o pior, né? Porque eu poderia destruir, eu poderia matar, eu poderia espalhar coisas negativas, espalhar notícias ruins. Mas existe uma ameaça na inação. Achar que alguém vai salvar e eu não preciso fazer nada. Aqui então o documentário da National Geographic, muito elogiado, premiado, Jane, e diz assim, cenas inéditas nesse documentário de lá da década de 60, mostrando as pesquisas dela. Uma confusão que causa é com a Diane Fossey, que tem um filme da Sigourney Weaver sobre ela, na Montanha dos Gorilas. A Diane Fossey trabalhava com gorilas, não com chimpanzés. Segundo, a Jane trabalhou na Tanzânia, a Diane Fossey trabalhou em Ruanda, e a Diane Fossey, ela tinha um perfil de preservação no sentido mais de isolamento e um conflito muito grande com as tribos que ameaçavam os gorilas. E ela foi violentamente morta, né? 2 dias depois do Natal de 85, depois de 18 anos de pesquisa e trabalho com os gorilas, sua cabeça coberta de sangue e aberta com um facão, assim, terrível, terrível. Então tem um documentário também sobre a Diane Fossey e tem um filme com a Sigourney Weaver. Também vale a pena, tá? A história dela, mas o alcance do trabalho de Jane Goodall é maior, né? Até porque ela viveu mais tempo e trabalhou em projetos de escala global, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós estamos aprendendo, ao estudar essas duas mulheres, nós estamos aprendendo sobre nós mesmos. Essas duas mulheres, eu até me emociono em dizer isso para vocês, essas duas mulheres contribuíram para o avanço da humanidade. Pode ser que a humanidade não avançou como elas queriam, mas a humanidade é melhor ou se entende melhor por causa do trabalho delas, né? Então a questão tem muito no trabalho delas de poder e política, alianças complexas, estruturas sociais predatórias, o desenvolvimento da empatia e do altruísmo, o quanto quando a gente se aprofunda no cuidado com o outro, na preservação, a gente vê que a compaixão é uma herança biológica profunda. A escolha humana, que nós temos um espaço de escolha, que nós podemos criar um mundo melhor, podemos gerar uma condição melhor de relação com os próprios animais e a natureza. Nós temos uma liberdade em relação à violência, que a violência, ela nos aprisiona, a compaixão nos liberta. Então, esse espelho, que é a vida dela espelhando a humanidade, né, mostra onde vivemos, quem nós somos e para onde a gente está indo. Fundamental o trabalho dela, para esse entendimento maior, né? Eu sugiro que você veja o documentário, eu sugiro que você pesquise mais sobre essas duas mulheres e que você repasse esse vídeo para que as pessoas tenham boas referências de grandes mulheres, de grandes pessoas que fazem a diferença. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.